Tu piscou e a gente já está aqui na nossa nave rolezeira para falar sobre memória, história e identidade, que é a temática dessa edição. Para começar muito bem, a gente vai falar sobre o Anexo Secreto, que é nosso primeiro espetáculo convidado, que traz para a cena uma das histórias mais conhecidas do século XX. Mas olha para ela por um lugar muito íntimo, o da perda da liberdade, da construção da identidade e das reflexões de uma jovem tentando existir em meio ao medo. A partir do diário de Anne Frank, a peça nos convida a pensar sobre a memória como resistência e a história como algo que ainda bate na nossa porta. E para falar sobre isso, bora falar com quem dá voz e vida a esse espetáculo junto a um grupo maravilhoso do Coletivo Muro. Ismael Goulart, por favor, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar desse espetáculo que pra gente é muito importante, né? Maravilha. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que é trazer esse espetáculo que traz para a cena como um gesto de memória de uma história tão importante, né, conhecida aí. O que essa história ainda pede para ser lembrado ainda hoje e por quê? Essa história, eu sempre comento no final do espetáculo, sempre falo nos agradecimentos, que ela é uma história que ainda segue reverberando nos dias de hoje. E a gente, inclusive eu sempre digo assim, gostaria de não precisar estar repetindo esse discurso, mas a gente precisa para que ideias sequer parecidas passem pela cabeça de alguém. Além disso, o Diário de Anne Frank, eu sempre comento que ele é muito importante por 3 pontos, né? O primeiro deles é que a gente sempre conta que a história é sempre contada pelos vencedores. E esse talvez seja um dos poucos relatos que a gente tem de alguém que perdeu. Então a gente tem um relato de quem de fato perdeu essa guerra. Vocês falam de um passado que ele é bem específico, né, como tu acabou de dizer aí, e que ele ecoa de certa forma até hoje, como é importante falar sobre essa memória, né, que é uma memória internacional, né, do mundo. Sim. Aí. Que paralelos que vocês enxergam que tem hoje com aquele tempo em que ocorreu essa história, assim, dentro... que paralelos vocês veem dessa história com esse nosso tempo hoje? A gente percebe principalmente paralelos com esses movimentos neonazistas e tal, que começam a ganhar cada vez mais força, né? Então a gente tem esse paralelo principalmente com essas ditaduras e esses momentos políticos que estão voltando a ressurgir. Então essa história cada vez se torna mais importante da gente falar, principalmente por essa questão de olhar para esse lugar e pensar, tipo assim, não está acontecendo a mesma coisa agora, né? Mas daqui a pouco pode estar acontecendo. E porque a gente não parou isso quando a gente devia ter parado. Então, ele se torna muito importante nisso. E a gente tem, dentro do espetáculo, principalmente quando a gente apresenta no Porto Verão Alegre, uma cena que é muito simbólica pra gente, que às vezes a gente não faz, dependendo de onde a gente vai apresentar, que é uma questão de a gente usar os nomes das pessoas que estão na plateia e a gente chamar essas pessoas como se fosse uma lista para ir para dentro do anexo, né? E daí a gente coloca elas enfileiradas e entra todo mundo embolado para dentro do anexo como se fosse indo, né, para um lugar de extermínio, para um lugar... E essa cena é muito forte e se tu parar para pensar, ainda hoje tu vai achar em alguns lugares do mundo eventos acontecendo muito similares a esse. Então, por isso que ele se torna cada vez mais importante e cada vez mais necessário. Mas, como eu te disse, gostaria que não precisasse ser e gostaria de poder estar contando outras milhões de histórias. É um tema que ele é muito atual, né? Então, acho que é cada vez mais necessário a gente falar sobre isso. É uma história que ela acontece no Brasil, que ela acontece em vários outros lugares do mundo, né? E que é importante a gente estar atento e forte aí, para que não se repita nada parecido disso ou qualquer movimento parecido disso, né? Então tá, obrigado, Isma. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Por favor, eu quero pedir para te deixar tuas redes aí, as redes do Coletivo Muro, para quem quiser acompanhar. O espetáculo ele já aconteceu dentro da programação do Porto Verão, mas ele sempre volta em cartaz, então acompanhe o Coletivo Muro. Para quem quiser saber mais sobre o espetáculo, pode procurar lá, @Coletivo Muro, e daí lá vão ter todas as nossas apresentações, quando a gente vai estar em cartaz, e também, caso você queira contratar o espetáculo para apresentar, sei lá, na sua escola, a gente também apresenta bastante para escolas.